tudo aquilo que a gente quer fazer. Agora, esse querer que eu estou falando aqui não é aquele querer que alguém botou na sua cabeça. Ó, venha fazer tal coisa que é legal. Às vezes a gente desperta o nosso querer por um convite. Alguém nos convida, venha fazer uma coisa aqui que eu acho que é legal. Aí a gente vai e descobre, não conhecia aquilo. Isso aconteceu comigo. Até os 20 anos eu não sabia o que eu queria. Até eu chegar numa casa iniciática e dizer assim, é isso que eu quero para mim, eu quero ser uma iniciadora. Eu comecei como iniciadora e depois fiz a formação em terapeuta. Não é? Então, às vezes, começa com um convite. Eu estou me referindo assim, não é aquilo que as pessoas querem botar na cabeça da gente para a gente querer que é bom. Eu passei muito por isso. Meu pai fazia assim, vai fazer advocacia, que fazer advocacia dá dinheiro. Eu sou tanto advogado, né, que nunca conseguiu nem advogar. Mas, enfim, as pessoas têm suas crenças. E eu não queria aquilo. Então, eu não estou me referindo a esse querer que alguém disse a gente, que, ou porque dá dinheiro, ou porque dá evidência, ou porque dá publicidade, sei lá. Não é esse querer. É aquele querer mesmo. Tudo aquilo que você quer fazer, você tem as forças para isso dentro do seu chakra básico. O nosso chakra básico, ele é um impulsionador de um tipo de parte da nossa célula, onde estão as mitocôndrias. Então, o chakra básico, ele alimenta as mitocôndrias. E o que são as mitocôndrias? Nossa usina de força e de energia. Né? Nossa usina que faz a gente querer, que faz a gente ter vontade de realizar as coisas, ter força, ter saúde, ter imunidade, enfim. Então, veja bem, tudo aquilo que a gente quer, nós temos as forças, existe a nossa rede elétrica para acionar as forças para a gente poder realizar. E por que é que a gente precisa de força para realizar as coisas? Porque existem os obstáculos. Se os obstáculos não existissem, ninguém precisaria de força para realizar o que quer. Não é? Então, existe o chakra básico para impulsionar as mitocôndrias, porque tudo que a gente quer fazer precisa de força. E existem muitos tipos de força. A minha força não é necessariamente igual à sua. A força que a gente traz ao nascer é totalmente inerente àquilo que é o nosso talento de realizar. E esse talento é manifestado nessa vontade, nesse querer. Quando uma pessoa diz, eu quero ser um médico. A gente vê aí, gente, pessoas que estudam em colégio público. Beber uma aguinha. Pessoas, às vezes, que estudam em colégio público, trabalham o dia todo, vai para a escola de noite, passam no vestibular, dá grandes médicos. A força do querer não é brincadeira. Não é? E é como eu falei, cada força é inerente ao seu querer. Cada chakra básico é um. Assim como também as nossas mitocôndrias e tudo que pertence ao nosso corpo. Tem a nossa identidade espiritual, a nossa identidade emocional, imprimem no nosso físico a sua identidade. Se a gente vai para uma coisa muito diferente, o esforço que a gente tem que fazer é imenso. É imenso esse esforço. E aí não tem mitocôndria que dê jeito, porque para o chakra, ele não consegue impulsionar, a força que ele tem para impulsionar é para outra coisa. No caso dela, se ela fosse a educação artística, e impulsionar para ela poder ter força para dar aula de educação artística, se ela não conseguisse, enfim, vencer como artista. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É importante que vocês entendam o exemplo que eu estou querendo dar. Porque é exatamente essa fraqueza que traz muita frustração. Porque aqueles outros que estão ali, fazendo aquele grupo que a gente encontrou, né? Se ali tem muita gente que nasceu para aquilo, vai estar com muito mais força que a gente de realizar. Se aquilo que está no querer deles, eles vão ter a mitocôndria, o chakra básico, trabalhando para eles. E se o que você trabalha não está no seu querer, você não vai ter o chakra básico ou mitocôndrias te ajudando a vencer os obstáculos ali. O que é que acontece? O corpo começa a sinalizar. Uma das coisas é síndrome de pânico.
Mas, opa, olha, você não tem força para isso. A sua força está para outra coisa. Né? Não existe força mais forte do que outra. Mas existe força adequada ao que se vai fazer. O pessoal que trabalha com artes, por exemplo, vem a força da cor rosa, né? Inerente ao raio rosa, as energias rosas, de cor rosa. Quem trabalha muito com mental, com a cor amarela. Enfim, então não existe uma mais forte do que a outra, mas existe uma força que é inerente ao que nós estamos realizando. Para cada coisa que nós realizamos, há uma cor, há uma força inerente para aquela atividade, não é? E a força que nós vamos trazer no nosso chakra básico é a que lê o nosso inconsciente. E a nossa vontade de fazer as coisas vem deste inconsciente. Então, eu estava dando aula sobre isso hoje e quis compartilhar isso com vocês, porque tem tudo a ver o que a gente está falando aqui com medo. Né? A síndrome de pânico vem muito disso, do chakra básico não estar conseguindo fortalecer a pessoa para aquele tipo de vida que ela escolheu, né? Para aquele mundo que ela criou. E aí tem uma série de sintomas, né? A pessoa começa a esfriar o emocional, ela pode conseguir não ter relações afetivas, porque toda a força do cardíaco para se ter um relacionamento, para vencer obstáculos de relacionamento, desloca também para e ajudar a outra atividade que nós estamos fazendo, né? E aí a coisa começa, são outros sintomas que eu estou dando aqui para ajudar vocês a comparar. Então a gente tem que agradecer quando tem uma síndrome de pânico. É incômodo, é terrível. Mas se a gente começar a agradecer, a gente vai começar a entender que todas as sensações que o nosso corpo faz são sensações para nos ajudar, para evitar que a gente tenha uma doença maior. E se a gente muda a forma de olhar as nossas sensações corporais, diminui ainda mais o medo. Né? O problema do medo do pânico é que ele só tende a aumentar, aumentar, aumentar. Então, se você compreende isso, experimente. Na hora que vier a síndrome de pânico, você para, assim, obrigado, meu corpo, procura ficar quieto, né? E ver se naquele momento que você está vivendo ali, lhe ajuda a sinalizar quais das atividades que você está fazendo que está te estressando dessa forma. Eu só queria acrescentar o seguinte, é um dado, tá? Tem muita gente apostando na solidão, em querer viver uma vida solitária. Isso foi uma coisa que os mentores vieram me dizer. Lu, você vai falar sobre o medo? Então, por favor, fala aí para as pessoas, para não ficarem apostando na solidão. Né? Para terem um pouco mais de força mesmo, de buscar ter um amigo, ter uma amizade, ter alguém que ela possa conviver. Se não for para ter um relacionamento mais íntimo, mas pelo menos ter uma amizade. Tem muita gente para não enfrentar o medo, e a gente já viu que o medo é nosso companheiro para que as coisas deem certo. Né? Fica apostando na solidão. Tá bom?